Que lugar bonito, né? Sim, Presença. presença. Eu Fala aí, acho então. que é isso que nos faz presente. Que- Quando a gente vem para a natureza, a gente se sente mais conectado com Deus. E isso faz a gente também olhar mais um para o outro. É como se a gente sentisse que todos os problemas se dissolvessem aqui dentro. É justamente o lugar onde nós precisamos procurar dentro de nós. Existe uma natureza dentro de nós, calma, pacífica e sem problemas. No entanto, a gente precisa se reconectar com a nossa essência, com a nossa natureza. É por isso que a natureza chama a natureza. Se Deus está em tudo, por que que aqui na natureza a gente, na maioria das vezes, sente mais a presença dele? E eu penso que é porque essa natureza aqui ainda está natural. Ela foi pouco ou nada modificada pela mente, pelo ego. Então aqui nós conseguimos nos sentir mais próximos de Deus porque tem menos cascas, barreiras, modificações na frente dele. Não só modificações, mas impedimento para que essa natureza flua. Então, na cidade, na confusão, em muitos momentos e situações que acontecem, nós podemos sentir Deus, se essa for a nossa escolha, porque Deus está em tudo. Mas muitas vezes a gente se perde e isso se dificulta de ser percebido, porque lá tem muitas barreiras na frente do que é natural. Se tornou um bloqueio, uma máscara, uma casca. E a nossa natureza, ela é essa. Mas o mundo físico representa o que está dentro da gente. Da mesma forma que essa natureza, ela está aqui de forma natural sem ter sido modificada. E tem a natureza da confusão da cidade que foi modificada. Então existe um processo de transformação, de construção, de derrubar árvore, de construir prédio. Mas a nossa, essa interna que a gente tem acesso, ela é ainda mais sutil. Então a gente consegue sair disso que foi construído, que muitas vezes está dentro da gente, a nossa imagem que foi construída, limitante, e a nossa imagem natural, que é ilimitada. Então, às vezes, num respirar, me conectando com essa natureza, eu saio das, das máscaras, das barreiras que estão na frente do natural que está em mim e vou para o natural, para a fluidez, para a Sim, essência. a própria construção externa, as coisas do mundo que nós sempre falamos, né? Tudo, a materialidade, o ego. O ego em si é a própria materialidade. Por isso que nós resolvemos, em algum nível de consciência, nos tornarmos matéria. Porque nós temos um self, um ego que nos protege, que se fragmenta em nós, para que nós possamos viver esse espelhamento, onde você é parte de mim e eu sou parte de você. E todos nós somos parte um do outro. Essa é uma lei que é inerente da realidade. Ela é algo que é um fato, é uma lei universal. O externo é um espelho. Sabe que quando nós olhamos para fora, acabamos nos comparando porque realmente os reflexos são muito próximos. Os reflexos são os mesmos
Então nós olhamos para fora, tentamos reproduzir algo vindo de fora, então cópias, seja o que for que estiver reproduzindo aquilo que não é diretamente do seu ser, mas de outra pessoa, de outro fragmento. Nós deixamos de ser nós mesmos. Nós deixamos de criar aquilo que mais desejamos. Nós desejamos criar aquilo que está em volta, aquilo que nós estamos vendo, que está dando certo. É por isso que muitas vezes não conseguimos criar para nós uma vida melhor. Porque as pessoas, elas são fragmentos. E por mais que eles sejam parte de mim, eles não são eu. Cada eu tem uma personalidade e uma alma diferente e igual ao mesmo tempo. E aí o ser humano se torna tão diferente, tão parecido ao mesmo tempo. Depende da forma pela qual nós estamos olhando. Não só o ser humano, mas o ser humano e a natureza, o ser humano e os animais. Os ciclos são os mesmos. O amor, que é a ordem divina, que é o equilíbrio divino. O amor é o equilíbrio divino, masculino, feminino, o nutrir. Nós já sentimos esse amor. É como se o todo nos mostrasse a nossa essência, o nosso elo principal. Como se ele nos desmanchasse e nos tornasse parte dele. É só fechar os olhos e imaginar. Sinta que está se desintegrando e entrando em algo muito maior. Imagine o céu, muito maior do que isso. Se você for realmente enxergar a realidade como é, você vai ver que tudo é moldado conforme você observa. Quando você observa algo, é aquilo que E acontece. tu percebe que um sentimento, ele, de alguma forma, é algo que se conectou com alguma coisa. Então, senti. Alguma coisa se conectou com a outra. Alguma coisa refletiu na outra, se espelhou na outra, então surge um sentimento. Me irritei com alguma coisa que aconteceu. Algo dentro de mim se conectou com o externo e trouxe um sentimento para mim. E isso é tão sutil que às vezes a gente não percebe e esquece que aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô fazendo, se eu tô julgando a outra pessoa, se eu tô sentindo algo em relação a ela, esse sentimento fala mais sobre mim. Porque isso só tá me mostrando alguma coisa. Que talvez eu faço porque é um reflexo. O reflexo de si mesmo. O reflexo de si mesmo. Exatamente isso. Quando nós nos relacionamos, estamos enxergando quem realmente somos. Em algum nível. Aquilo que mais nos incomoda é exatamente aquilo que reproduzimos em algum nível. Nós sempre ouvimos a pessoa dizer assim, mas eu não tenho nada do que essa pessoa tem. Eu não sou nada parecido com essa pessoa. No entanto, essa pessoa muitas vezes está se cegando para as próprias sombras. Não querendo olhar, não querendo ver. E a gente fala tanto em olhar para dentro, mas de alguma forma, olhar para dentro é sim olhar para fora. Às vezes tu só vai conseguir olhar para dentro percebendo o como tu está observando o que está fora.
A relação é um espelho. E talvez seja um dos maiores mecanismos para olhar para dentro e perceber quando alguma confusão acontece, alguma briga, algum apontamento, algum julgamento. Nesse momento que eu estou sentindo algo em relação a outra pessoa, eu, na verdade, estou olhando para mim, para dentro. Alguma coisa na pessoa acordou algo que estava em mim que eu não tinha visto antes. E isso em todas as relações, todas, família principalmente. E de todos os níveis, né? Pessoas que a gente se compara, Sim. o nosso relacionamento, que é o mais próximo, o espelho mais próximo, o fragmento mais próximo do meu. Sim, porque nós somos literalmente metade um do outro. Quando nós falamos isso, significa que metade do que essa pessoa é, sou eu em algum nível. Uhum. E a outra metade também. Sim. Tanto a luz quanto Como a as sombra. sombras, espelho em todos E os cada sentidos. um em um nível de consciência. Sim. Alguns vão estar julgando mais, outros menos. E o que é o nível de consciência? É a percepção diferente. A percepção ou mais positiva ou mais negativa. Não significa que aquilo que eu vejo na pessoa é porque eu também faço. Mas o que eu senti quando eu vi aquilo? O que aquilo me faz lembrar? Às vezes, alguma ferida que não tem nada a ver com a pessoa, mas está sendo projetada nela. Então é como se a projeção fosse algo como se nós sempre andássemos com um projetor no lugar do nosso olho, andando pela vida. No que eu coloco por mais tempo essa atenção, esse projetor, é como se eu começasse a enviar informação daqui de dentro, informações minhas, onde aquela pessoa vai começar a espelhar. Então, quando a gente convive muito tempo com alguma pessoa, eu fiquei muito tempo já transmitindo informações daqui de dentro para ela. Então, às vezes, vai ser a pessoa que eu mais tenho processos, mas é a que mais está espelhando algo meu.